Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Ali Pai. Shukran. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui, tá, falando com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre bem-estar animal e também sobre as interações que temos do bem-estar animal com o Halal, tá? A parceria aqui com a certificadora já é de longa data. E eu estou representando a Seara, tá? Que é do grupo da JBS. Primeiramente, vou falar só um pouquinho do que é a empresa hoje no mundo, tá? Hoje, a JBS ela é liderança global na parte de produção de alimentos, de carnes. Então, ela tem tanto uma parte produção de bife, uma capacidade de produzir quase 85 mil cabeças por dia. São uma capacidade de 12 milhões de aves também por dia. Tá? Tem também uma divisão de couros e uma outra de cordeiros e também de cabras. Tá? Nós estamos presentes em mais de 100 pontos de venda no Brasil e exportamos para mais de 150 países no mundo. Mas o tema não é a Seara, e sim a parte de bem-estar animal. E quando a gente fala de bem-estar animal, é um conceito que é bem difícil de se definir, porque bem-estar animal é amplo. Tá? Bem-estar animal vem desde as antiguidades, quando a gente tinha uma correlação com o animal, de que ele era como se fosse algo só para a gente se alimentar, e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Os conceitos mais recentes são Fraser e Bloom fala que o estado de bem-estar animal é o animal tentando se adaptar ao meio ambiente. Então, tudo aquilo que nós temos do meio ambiente, que o animal vai se adaptar, está muito quente, ele vai tentar se adaptar para ficar mais frio, tá? Ou está muito frio, ele vai tentar se adaptar para ficar mais quente, e também entra outros fatores que o conselho, que ele é do Farm Animal Welfare Council, em 93, ampliou isso daí para o que nós falamos hoje como as 5 liberdades. E o que são essas 5 liberdades? São 5 estados que o animal tem, que ele deveria tem o direito de exercer isso daí. O que é? É o direito de exercer, se saciar fome e sede, é o direito de conforto, tá? É um direito de não sofrer, e esse não sofrer entraria como dores, lesões ou doenças. Nós temos também o direito de expressar um comportamento natural dos animais. E o último, que é bem importante, é um direito de não sentir medo ou angústia. Tá? Então, o que nós temos como principal para o nosso tema aqui são esses que eu grifei em vermelho, que são principalmente direito de não sofrer e direito de não ter medo ou angústia. E hoje, nós temos uma pressão crescente de consumidores e clientes. Então, o mundo todo pressiona tanto a parte da indústria, quanto as partes das certificadoras, quanto até os clientes que compram os nossos produtos e revendem para os consumidores finais. Tá? E isso daqui é um exemplo típico do que a gente tem de pressão aqui no Brasil. A Sociedade de Vegetarianos do Brasil, ele coloca esse slogan aqui: se você come se você ama um, por que você come o outro? Então, falando aqui, brasileiro tem um conceito de ser muito próximo a pets em geral, cachorros, gatos, e aí eles assimilam aí uma proximidade desses pets com um animal que nós utilizamos como produção, tanto uma ave quanto até mesmo um bovino, tá? E se nós pensarmos e formos acompanhando nos últimos anos, cada vez mais clientes estão cobrando padrões de bem-estar animal mais altos. Então, o McDonald's... desculpa. O McDonald's e o KFC são altamente subjugados ali pela parte de uma comunicação pública, como algo que o coronel do KFC que mata milhões de aves por dia, tá? O McDonald's também, como uma parte lá dos bovinos e dos hambúrgueres que são feitos de abates cruentos. E eles
pressionam cada vez mais as empresas a terem um padrão de bem-estar animal mais alto. Então, cliente pressiona a empresa, que produz em larga escala, e quem está hoje fazendo uma parte de uma intermediação entre empresa, cliente e consumidor? Algumas entidades. Uma delas é a World Animal Protection, tá? Que cada vez mais lança palestras ou que lança também treinamentos para mostrar o que nós temos de boas práticas de bem-estar animal. E o que a gente pode fazer para os animais não sofrerem, quando a gente está falando em produção de alimentos em larga escala, tá? A insensibilização é uma das coisas que é praticada no mundo todo. A insensibilização é uma prática corrente mesmo, tá? E ela visa duas coisas. Uma, que os animais... Por que a gente faz, na verdade, a insensibilização? Porque nós acreditamos que os animais são conscientes, então que eles sentem esse medo, angústia, que eles vão sentir dor, e que o corte no pescoço, feito de uma maneira errada, pode levar a um sofrimento, tá? Então, existem uns padrões mínimos de insensibilização para você fazer, para você conseguir garantir esses dois, uma boa insensibilização no animal. Quando nós falamos em inconsciência, que seria essa retirada da consciência, a retirada da percepção sobre o meio externo, ou o que nós podemos entender como um conceito aqui feito pelos princípios de neurologia, que envolve uma completa ou quase falta de capacidade de resposta a pessoas e outros estímulos. Então, o animal, se ele ficar inconsciente, ele não vai conseguir responder aos estímulos externos. Quais seriam esses estímulos externos? O corte e também até aquele sentido de um animal, parece que quando você vê mais isso em bovino do que em ave, ele percebe que ele está indo para o abate. Então, essa percepção, esse medo e essa angústia dele, quando você insensibiliza ele, ele não vai ter, tá? Essa ideia de proximidade à morte. Para exemplificar um pouco mais do que vai ser uma parte de consciência ou inconsciência, eu fiz aqui alguns gráficos de que é uma representação gráfica sobre uma parte de uma insensibilização. E a primeira insensibilização, que é muito importante, é aquela insensibilização que ela é reversível. Por que ela é reversível? Porque o animal, após insensibilizado, ele vai retornar todas suas condições naturais. Então, se você ver aqui nesse gráfico, nós temos um estado aqui de consciência do animal. Então, essa parte superior é a parte de consciência e a parte inferior é uma parte de inconsciência. Então, o animal está consciente. Quando você aplica um estímulo de uma insensibilização, ele entra numa fase de inconsciência, bem profunda. Ele vai passar um tempo, e isso daqui é uma duração, conforme mais para cá é um tempo, ele vai recuperando a consciência dele. Quando ele recuperar e passar dessa fase aqui, ele vai começar a acordar. Notem que não é uma chave liga e desliga totalmente rápida, onde eu estou aqui para ficar inconsciente é mais rápido, e o tempo que ele vai passar aqui embaixo, que ele vai recuperar, é mais demorado. Esse tempo de recuperação ocorre por várias coisas. Dependendo, por exemplo, quando a gente está falando de uma insensibilização elétrica, o animal ele sofre uma exaustão de toda a parte, tanto neurológica quanto muscular. E ele demora até recuperar as condições normais, tá? No gráfico ao lado, nós temos o oposto. Esse daqui é uma insensibilização reversível. O do gráfico da direita é uma irreversível. Isso significa o quê? Provavelmente, o animal vai morrer, ou ele vai entrar num estado que ele vai ficar em coma durante um tempo e vai morrer no final. Então, nós temos, de novo, o animal em consciência, aplica-se um estímulo de uma insensibilização, esse estímulo ele vai gerar um transtorno fisiológico, alguma coisa, que leva à morte do animal. E o animal não recupera mais, não volta ao seu estado normal. Mas vamos pensar no que é preconizado para um abate religioso, que seria um abate, quando nós fazemos sem ser em escala. Um abate único, de uma ave só, tá? Você pega um animal, ele não vai ver a faca e faz
o procedimento correto. Esse animal seria tipo uma perda de sangue, um estímulo de você fazer um corte no animal. A perda de sangue é tão rápida que ela vai gerar uma hipovolemia, que seria uma falta de oxigênio também, uma hipóxia no encéfalo, e isso daí vai gerar uma perda de consciência. Ela não é tão rápida quanto a que ocorre com a insensibilização elétrica, mas, mesmo assim, ela tem ainda um tempo. Então, essa aqui é a perda sanguínea, o animal teve o corte no pescoço, está consciente, fica inconsciente e acaba morrendo aqui. Tá? O que seria um abate humanitário? Tá? O abate humanitário nada mais é do que você atrelar as duas coisas. Você tem um estímulo elétrico, o animal ficou insensibilizado, antes dele recuperar a consciência, você faz um corte no animal e a hipovolemia, a perda de sangue, vai garantir que o animal nunca retorne à consciência. Esse aqui é o melhor cenário. Tá? É um cenário que você tem aqui a morte do animal, ele estava vivo no momento que você fez a degola dele. Tá? Isso daqui, como que controla? Existem várias legislações a respeito. Por exemplo, uma portaria 210 do Ministério da Agricultura do Brasil, ele estabelece que todos os animais, da saída da cuba até o último sangrador, que seria a última pessoa que pode sangrar ele, tem que ser no máximo de 10 a 12 segundos. Por quê? Justamente para garantir com que o animal não retorne e que você faça o corte posterior. Tá? E aí, nós temos diversos conceitos e diversas recomendações. Uma que eu gosto muito de citar é da Organização Mundial segundo o Código Sanitário para Animais Terrestres, tá? Que é o método da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, e ele estabelece que a insensibilização elétrica é o método recomendado para você fazer um abate de um animal. Tá? A insensibilização elétrica nada mais é do que você ter uma cuba, onde os animais eles vão estar sempre... Isso aqui em escala industrial, sempre, lembrando. Eles vão ser pendurados, esse animal ele vai entrar, na hora que ele entrar com a cabeça da cuba, aqui embaixo tem um eletrodo, aqui embaixo é um barramento terra, passa-se uma corrente pelo animal, o animal é insensibilizado instantaneamente. E aqui está uma foto da cuba do lado. Tá? Esse daqui é um vídeo, que eu vou pedir para o pessoal ali atrás do apoio passar, sobre um abate com insensibilização elétrica. Então, está saindo aqui a cuba, é a saída da cuba, o animal ele sai, na hora que vocês podem ver que os animais eles apresentam sinais de vivacidade, tá? E o sangrador consegue performar um corte nos animais de tal forma que estão... Pode passar de novo, por favor? De tal forma que os animais eles estão aqui imobilizados e num estado de inconsciência. Tá? Esse é o padrão de escala industrial. Olha a facilidade que o sangrador está sangrando essas aves. Tá? E o que acontece se nós pegarmos e formos trabalhar sem insensibilização elétrica? É possível? É. Só que não numa escala tão industrial. Por favor. Uma das coisas que vai acontecer é, os animais, eles podem fazer isso aqui. Ó. O animal, ele tenta... Estou dando uma travada. Vamos ver. Então, voltando. O animal ele tentou sair, passar aqui se debatendo. Esse vídeo não está... Pode tentar pausar e voltar ele de novo, por favor? Não sei se a gente vai conseguir ver muito bem, tá? Mas o que acontece? Como o animal ele não está insensibilizado, ele já vai vir com um estímulo prévio, e a partir do primeiro sangrador, quando ele fazer o corte no animal, você vai estimular um mecanismo de reflexo. O que acontece? Nós temos o encéfalo que ele predomina em cima da medula espinhal, e a medula espinhal é o nosso mecanismo involuntário.
Então, quando eu boto a mão numa chapa quente, por exemplo, eu tendo a tirar a minha mão automático. Eu não penso para fazer isso. É automático. Só que o encéfalo suprime a medula espinhal. A partir do momento que você vai seccionar aqui, e o encéfalo vai começar a perder oxigênio, ele perde as funções dele. Então, ele deixa de suprimir a medula espinhal. O que acontece também gera um estímulo de bater asa. Esse estímulo de bater asa, quando uma ave bate a asa na próxima, que está do lado, passa de novo, vamos ver se melhora. Eu gero isso daqui. Esse daqui era o último sangrador. E é uma pena que esse vídeo não está conseguindo passar muito bem, mas aqui você vê um número muito grande de aves batendo asa a partir do segundo sangrador, porque uma acaba estimulando a outra. E essa pessoa que está aqui, ela está justamente retirando aquelas aves que, por algum motivo, não conseguiram ser sangradas ou que foram sangradas de forma errada. E ele vai tirando aqui. Olha o quanto que está batendo asa aqui essas aves. Qual que é o problema maior disso? Primeiro, aqui é uma ave que foi sangrada errada, ele tirou. Essa ave, com certeza, está sofrendo. Ela não estaria se debatendo tanto assim se ela não estivesse sofrendo. Então, o primeiro problema grande é o próprio bem-estar das aves, o sofrimento que elas têm. Olha como que ficou a roupa dessa pessoa que era um verificador. Ficou extremamente cheia de sangue. Uma ave vai se debatendo na outra, vai estimulando a outra, o sangrador vai ficando com dificuldade para fazer o corte não é mais aquele corte perfeito, limpo, tá? É um corte que vai ficar ou de um lado só, ou vai bater na nuca do animal, ou na hora que ele está cortando um animal, ele bate no outro, porque elas vão estar todas se debatendo, chega às vezes a cortar a asa, é muito ruim. Isso daqui eu considero que são imagens bem fortes, foi um teste só, foram 30, 40 segundos que a gente desligou só para mostrar. Tá? E outro problema que tem todas essas aves elas se debatem muito, tanto na parte daqui da sangria, quanto no túnel de sangria. A legislação brasileira também estabelece que as aves têm que sangrar, no mínimo, durante 3 minutos, entre o último sangrador até a entrada da escaldagem. Dentro desse túnel, esses primeiros 30, 50 segundos, elas estão se debatendo todo o tempo. Então, a gente aumenta a incidência de fratura de asa. Para vocês terem uma ideia, aumenta mais ou menos 36% o número de fratura de asa. Os mercados do Oriente Médio, os mercados halal, têm o costume de consumir um frango leve, que é um frango inteiro, uma embalagem de um frango inteiro. Esse frango, quando você tem uma fratura de asa, você não consegue embalar ele inteiro. Então, você tem aí uma perda de capacidade de produção de frango inteiro. Se um abate sem sensibilização, a nossa capacidade de embalagem de frango griller, que é esse frango inteiro leve, cai em 50% frente à capacidade que nós temos trabalhando com a sensibilização. Então, sim, tem o impacto de os animais estão sofrendo, há um problema para o trabalho do sangrador de conseguir fazer a operação dele corretamente. Existe um outro impacto, que talvez a sangria não seja bem feita e não perca tanto sangue como deveria. Existe o impacto econômico, de que vai diminuir a capacidade de frango e, provavelmente, vai aumentar o preço. Lei da oferta e da procura. E o que a gente faz para garantir que um animal não morra durante a insensibilização? Fazem testes prévios de validação de um parâmetro muito maior, muito mais forte do que o parâmetro que nós utilizamos no dia a dia. Esse aqui é um exemplo bem prático de como que é feito esse teste. No geral, esse teste na empresa, na Seara, está preconizado fazer com, no mínimo, 400 aves, tá? Uma validação do padrão que vocês estão utilizando. Tira-se as aves e se aguarda o tempo de retorno à consciência. Como as aves, elas possivelmente estão exaustas da insensibilização, elas podem entrar em tompor, um estado como se fosse quase desmaiar, mas ela está meio cansada, ela vai ficar quietinha. Então, foi preconizado colocar elas com o peito para cima e, quando dá 1 minuto,
é feita um estímulo só. E como que é esse estímulo? O estímulo é virar a ave para a posição dela natural. Vocês podem ver que, conforme nós vamos girando essas aves, automaticamente elas já acordam. Tá? Isso é para evitar o quê? Isso é para evitar com que alguém vá e dê uma pancada na cabeça da ave, ou dê um chute, ou faça algum outro estímulo que não seja padronizado e que possa até machucar essa ave. Tá? Então, é feito isso daqui, com padrões mais fortes de insensibilização, com velocidade reduzida, com animais macho e fêmea, com animais que estão trabalhando nas faixas mais leves e nas mais pesadas, do padrão que você tem de operação, geralmente, da fábrica. Por quê? Porque, para não trabalhar com um número amostral muito grande, quer dizer, para não ter que repetir isso daí muitas vezes, a gente utilizou o critério que é feito para teste de medicamento. A indústria farmacêutica, em vez de trabalhar com muitas repetições, ela trabalha com variedade na amostra. Por isso que são machos, fêmeas, linhagens diferentes, Cobb, Ross. Tá? E olha aqui, ó, esse parâmetro aqui estava 90 mA por ave. Um parâmetro muito acima de uma operação de trabalho, que geralmente trabalha com 40, no máximo 50 mA. E a gente estava trabalhando com o dobro. Por que trabalhar com o dobro? Se eu faço o teste com o dobro e não está matando, com certeza, quando eu deixo o choque mais baixo, não vai matar, porque eu estou trabalhando no pior cenário. Tá? E tem algumas coisas que eu acho que são importantes compartilhar. Como, por exemplo, existem zonas de perigo para a insensibilização que podem causar morte. Essas zonas de perigo, como que a gente determina? Existem diversos estudos que citam qual que é a corrente, com qual frequência. Frequência é o número de ciclos ali de uma onda em um segundo. Tá? Seria, por exemplo, aqui, 50 Hz é 50 ciclos em um segundo. 1.500 Hz são 1.500 ciclos em um segundo. Então, quando a gente trabalha com frequências baixas, essas correntes elas vão afetar principalmente o tecido muscular do coração. Então, se eu quiser causar uma parada cardíaca no animal, eu trabalho com frequência baixa. Isso daqui vai gerar morte. Se eu pensar que eu vou aumentando aqui a frequência, eu vou atender uma área aqui muscular. Porque o nosso músculo mesmo, vocês já viram aqueles casos de uma pessoa pegou num fio de alta tensão e ficou grudada. Por que isso? Porque quando você encosta num fio elétrico, ele vai estimular teus músculos a contraírem, que é exatamente aqui essa faixa aqui. E por que o tecido nervoso ele pega desde o mais fraquinho até o mais alto? Porque a fisiologia de comunicação que a gente tem do tecido nervoso é através da despolarização das nossas células, e isso daí dá uma diferença de potencial elétrico, e esse potencial elétrico manda um comando para nós de sentimento, ou manda um comando para estimular o nosso músculo. Então, qualquer parte elétrica vai atuar bem grande aqui nas funções do encéfalo. Tá? Esses daqui são alguns gráficos que a gente faz desses testes de pré-avaliação, se os parâmetros estão atendendo ou não. Então, nós temos esse número de repetição. Isso aqui, por exemplo, é um histograma de uma faixa de uma unidade que estava trabalhando com um peso alto, tá? Que é um peso faz uma ave próxima de 2,6 kg, 2,7 kg. Mas tem variação de animais que chegavam aqui com 2 kg até outros que foram ali quase a 4 kg. São variações de animais que às vezes crescem menos ou crescem mais. Isso aqui é importante porque, na produção de aves de escala industrial, isso é uma constante. Você não consegue sempre ter um lote que seja só do mesmo peso. Então, você precisa testar também com vários pesos. Aqui tem uma outra unidade, fez uns testes e pegou valores de retorno bem baixo até quase 3 minutos e 45. Por que ficou tanto tempo para voltar? Porque nós testamos as aves em parâmetros sempre muito mais fortes do que aquele que a gente utiliza no dia a dia.
Tá? Aqui são histogramas, e aqui comparando machos, fêmeas, de linhagens como Ross e linhagens como Cobb. Tá? Então, trabalhando sempre com um número, uma variabilidade na amostra, tá? E sempre o resultado tem que garantir que nenhum frango morra. A gente teve muita sorte de que, como vem trabalhando já há muito tempo, nenhum frango morreu. Mas o que fazer se, por exemplo, acontecer alguma coisa disso? Se isso acontecer, vai mostrar que o parâmetro não atende o preceito. Ele é incompatível. Então, a gente não pode trabalhar com aquilo lá. Tem que rever. Posso rever, vai ter que fazer novos estudos para achar um parâmetro que consiga insensibilizar e que atenda que o animal, 100% dos animais estejam vivos. Além disso, a certificadora, todo dia, vai lá e retira um número que varia, mas o CDL trabalha com 5 animais por período, quer dizer, antes do almoço, depois do almoço, aí depois vai no segundo turno, antes da janta e depois da janta, de ir lá e tirar esses animais. Então, além dessa avaliação prévia, existe um monitoramento do dia a dia. Por quê? Porque vai que acontece alguma coisa e o equipamento deu um erro e está mandando um valor diferente. A certificadora controla isso daí no dia a dia e, se der algum desvio, já vamos atuar no dia. Não espera para um período grande. Esse daqui é um corte bem feito. Tá? Um corte bem feito que secciona os grandes vasos, artéria carótida e veia jugular, de ambos os lados, secciona também traqueia e esôfago. Esse aqui é um corte que vai conseguir tirar um valor de sangue bem grande. Eu tive a oportunidade de receber uma visita em 2013 de um grupo de religiosos. Tá? O doutor aqui, Abadi, estava presente nesse grupo em 2013 e era um grupo que eram religiosos e técnicos. Dentro da parte técnica, existia o Dr. Zuhair Mullah, do SFDA, do Saudi Food Drugs Authority, e também um outro doutor que era de UK, que chamava Dr. Sabir. Dr. Sabir, naquele momento, eu queria fazer um estudo que comprovasse que a parte da insensibilização elétrica podia ajudar para o halal. E Dr. Sabir me deu uma ideia. A gente tem que pensar maior. Nós não podemos só pensar no pequenininho, na insensibilização. A gente tem que pensar se a insensibilização vai afetar ou não a perda de sangue dos animais. Isso era uma preocupação muito grande dele. E isso daí eu fui levando e a gente acabou fazendo alguns estudos, tá, relacionados com a insensibilização e a perda de sangue. Nada mais foi do que fazer isso daqui numa escala industrial. Tá? Então, não é um abate de um animal numa condição como é preconizada no Alcorão. É uma condição de uma sangria de um animal em escala industrial, onde você pega, coloca ele no gancho, ele tem um tempo entre a pendura até a entrada local da sangria, esse tempo ele varia até 1 minuto, então o animal fica 1 minuto de ponta cabeça, e logo depois você faz ali a parte da sangria. Nesses daqui nós testamos grupos como com e sem insensibilização. Esse com insensibilização esses daqui são sem insensibilização e aqui é com insensibilização. Só que eu quis testar mais uma coisa. Se o animal ele ia perder o sangue igual, se você cortasse de um lado só, ou se você cortasse tudo. Por que isso? Porque a gente viu, apesar do vídeo estar muito ruim, que o animal se debate muito quando está sem sensibilização. E poderia agravar um corte mal feito, que é esse corte aqui que eu chamo de unilateral. Tá? O que foi visto nessa escala industrial? Foi visto que essa daqui é a média de peso. Como que foi feito o teste? Pegava o animal, sangrava ele, coletava o sangue embaixo, pesava esse sangue e pesava o animal. Então, seria a porcentagem de sangue perdida por animal. Um animal sem insensibilização, com um corte único, ele teve uma média de 2,57% de perda de sangue.
Quando você faz um corte dos dois lados, ainda sem insensibilização, essa média ela sobe um pouquinho, para 3,1%. Então, assim, um corte unilateral, ele perde menos sangue do que um corte bilateral. Esse é um fato. E aí a gente foi fazer o mesmo teste com animais depois da insensibilização. E o espantoso foi ver que os animais, depois da insensibilização, perdiam mais sangue quando comparados aos animais que não foram insensibilizados previamente, em condições de escala industrial. Tá? Então, o que é? Um animal unilateral, após a insensibilização, perdeu 3,26. Tá? Ele perdeu mais do que um animal sem insensibilização com o corte duplo. E um animal com o corte bilateral, após a insensibilização, chegou a 3,54. E várias perguntas vieram. Por que isso? Porque eu não esperava. A gente começou a dar uma estudada, ainda não tem uma causa fundamental para isso. Nós acreditamos que é um princípio de, quando o animal está calmo, o sangue dele vai estar nas veias e artérias e também nas vísceras. Esse daqui é a maioria parte do sangue. Quando eu faço um estímulo, igual se eu sofrer um assusto e tiver que correr, ou se eu for na academia, eu vou lá, puxo o ferro, não eu que eu sou magrinho, mas, ou gordinho no caso, mas se eu for lá e fizer musculação, meu músculo vai ficar mais cheio. Tá? Isso daí significa o quê? Que eu vou tirar o sangue que estava ali nas vísceras, nas artérias, disponível, e vou jogar ele para o meu grupo muscular. Quando eu chego e boto ele no meu grupo muscular, o meu grupo muscular é composto por vários vasos muito pequenos, que são capilares, às vezes, que é o que irriga todo o tecido muscular. Esse tecido muscular, quando tem o capilar, e eu tento tirar ele, sangue por gravidade, ele não desce. É o princípio de eu pegar uma caneta, aquele tubinho de tinta da caneta, e eu cortar. Ele, por tensão superficial, ele acaba não escorrendo. Então, isso daí a gente pensou que pode ser uma possível causa para que, como o animal ele vai ver a faca, como o animal ele vai se debater até ser sangrado, ele vai gerar um estímulo. Esse estímulo vai pegar o sangue, vai botar no grupo muscular, e depois, quando eu sangrar, eu não consigo descer todo esse sangue. Por isso que a gente verificou que a perda de sangue nos animais insensibilizados foi maior. É claro que isso aqui foram testes preliminares com grupos também 25, 50 aves. Eu acho que vale a pena a gente pegar esse teste aqui e replicar em níveis muito maiores para ter um número amostral muito mais interessante. Tá? Esse era o conteúdo que eu tinha para apresentar. Shukran pela presença de todos.